Fala Miranda está no ar pra trazer informação. Miranda é show, Miranda é show, Miranda é show, Miranda é show. Hoje nós estamos muito felizes, porque a gente recebe aqui no Fala Miranda não só um pastor, um homem de Deus, mas um cara que tem batalhado em defesa dos valores cristãos, das famílias, e agora se lança nessa aventura aí de candidato a deputado federal. O nosso convidado de hoje é o grande Júnior Trovão, você não vai entender grande. Pastorzão, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade. É um prazer te receber nesse espaço aqui e estou muito coração alegre em ter você aqui comigo. Olha, eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui nesse podcast tão badalado, tão bem aceito. Poxa, né? Um dia. Tão bem reivindicado, né, pelas pessoas, pela seriedade, e para mim eu estou muito feliz de estar aqui no Fala Miranda e a gente poder debater um pouquinho, dialogar um pouco, né, sobre tantos assuntos que nos cercam. Para começar, eu vi você em alguns vídeos fazendo uma defesa enfática do posicionamento do cristão, né? Desse posicionamento do cristão na política. O senhor acha que a igreja e a política, o cristão, no modo geral, ele deveria se envolver mais com a política? Porque a gente tinha uma ideia no passado de que o crente e a política não deveriam andar juntas, a igreja, né? O senhor acredita que esse posicionamento ele tem que ser mudado para um bem comum? Eu acho que tem que começar, Miranda, pela Bíblia. Nosso maior exemplo, que é Cristo. Certa feita, Cristo olhou para Pedro e disse: Pedro, vai até a beira daquele rio, ali tem um peixe. Dentro daquele peixe tem 2 moedas na boca do peixe. Pega aquelas 2 moedas e dar a César o que é de César, paga o tributo por mim e por ti, dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Jesus foi 100% Deus e foi 100% homem. Como Deus, Jesus operava milagres extraordinários, fazia curas extraordinárias, mas como cidadão, Jesus pagou tributo. Jesus não deixou de ser cidadão, mesmo tendo a vida que tinha, ou seja, Cristo vivia incluído dentro do contexto daquela época, o contexto político. Dar a César o que é de César, que era o imperador da época, e dar a Deus o que é de Deus. Então, o próprio Cristo não se ausentou de ser cidadão. E nós, como cidadão, a gente vota, a gente vai às urnas, a gente decide. Então, o cristão, de fato, e a igreja, ela está inserida dentro do contexto político. O problema é que aqueles que vieram antes de nós, os mais arcaicos, os nossos mais velhos, que a gente presta continência para eles, muitos daqueles diziam que a política era do diabo. E essa mentalidade veio perdurando durante muitas décadas e chegou até a nossa geração, na mudança do século, né, do 20 para o 21, ali no ano 2000. E isso veio perdurando, mas graças a Deus, hoje essa classe de cristãos mais novos, a mente um pouco mais aberta, mais jovial, elas entendem o que é o contexto político, e uma grande parte da igreja ainda já está inserida dentro do contexto político, mas uma outra parte ainda tem uma resistência. Mas aos poucos a gente vai convencendo eles a fazerem parte desse meio político. É importante porque é isso que vai reger a vida de qualquer cidadão, inclusive dos cristãos. O senhor é pastor-presidente? Não. O senhor é dirigente de alguma comunidade? Não. Frequenta uma igreja? Sou da Assembleia de Deus em Comendador Soares, presidida pelo pastor Isaías Lemos Coimbra. Quando o senhor veio com essa proposta de se lançar no campo político, de colocar o seu nome à disposição, teve alguma resistência dentro da igreja? O pessoal falou assim, não vai não, isso aí não é um caminho para a gente andar. Ou o pessoal falou, poxa, legal. Como é que foi essa aceitação dentro do seu seio, né, do seu núcleo de igreja? Na verdade, ainda tem aquele... Não posso dizer que sou 100% aceito, porque não pela pessoa, mas pela questão política, entender que alguns entendem que eu, como cristão, não deveria me envolver na política, porque é um âmbito de corrupção, onde as pessoas se corrompem, e tantos outros que foram à frente de mim não conseguiram resistir, mas as pessoas, às vezes, elas têm uma fala como um todo, elas acabam envolvendo todos por causa de 1 ou 2 que foram lá e erraram. Então, mas principalmente dentro da minha igreja não. Onde eu congrego, a maioria das pessoas elas são a favor da minha ida até a política, até porque eu não sou um pastor-presidente, eu não cuido de uma congregação. Se eu fosse um pastor-presidente, eu jamais entraria na política. Eu acho que um pastor de igreja ele deve cuidar do rebanho dele.
mas eu sou um pastor que congrego numa igreja, não sou pastor dirigente, eu só apenas congrego na igreja. Mas se eu tivesse uma ordenança dentro da igreja, uma responsabilidade dentro da igreja maior, como cuidar de um povo, eu não entraria na política. Mas como eu sou um pastor, sou itinerante, tenho uma igreja, viajo esse Brasil, o mundo, meu pastor me deu total apoio e a igreja também que eu congrego Pô, está que bom, que bacana. totalmente apoiada. E essa ideia que está surgindo aí, por parte de alguns doidos, de se criar grupos de, como é que a gente vai dizer, da direita com Lula. A gente ouviu falar isso daí, né? É possível Não. o crente ser crente, praticante e abraçar o que a esquerda abraça? Não. Eu aqui, como pastor eu tenho que orar por ele. Como pastor eu respeito ele. Como pastor eu oro pela vida dele para que Jesus o salve, o nosso presidente. É uma autoridade, mas o fato de eu amá-lo não significa que eu tenho que concordar com tudo que ele faz. A direita também não é perfeita, mas quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o que está dentro da Bíblia, a própria Bíblia me ensina a ter um lado, um posicionamento. Se você observar, o próprio Cristo disse assim, naquele dia colocaria os bodes à minha esquerda e a ovelha à minha direita. O próprio Jesus sempre falou, a Bíblia diz no capítulo 28 de Deuteronômio, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida, escolhe, pois, a vida para que viva. Ou seja, Deus sempre mostrou o lado ruim e o lado bom. Quando eu olho para a Bíblia, eu não posso votar num candidato, eu não estou falando da pessoa, mas das suas ideologias. Eu não posso votar num candidato que é a favor do aborto, é a favor da liberação das drogas, é a favor de tantas outras coisas, é a favor de tudo aquilo que é contrário àquilo que a Bíblia me ensina. Não é só apenas o que eu creio, o que eu entendo como moralidade, como eu entendo como padrão de família. Não, é aquilo que a Bíblia ensina, vai totalmente ao contrário concernente com aquilo que a Bíblia ensina. Então eu não posso de forma alguma entender que um cristão pode ser de esquerda, não pelo fato de ser... Pode-se haver dois grupos, como tem dois times, como tem várias repartições, mas não pode haver um cristão dois tipos de pensamento. Não pode ter. Ou ele tem que ter um pensamento único, baseado na palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina, mas eu não posso ir contra os princípios que a Bíblia me ensina a eu manter. Então não tem como um cristão dizer que é cristão e ser de esquerda, por causa das ideologias e com aquilo que eles defendem. Não coadunam com aquilo que a Bíblia me ensina. Agora, por que a gente hoje, eu não sei se é um fenômeno, eu não sei, mas por que a gente hoje vê tantas pessoas que vêm do Evangelho, vêm dessa fonte que o senhor bebe, conhece a palavra, porque são pregadores em suas igrejas, mas de repente se desvirtuam do caminho e levam outros ao erro também, induzem o outro ao erro. O senhor acha que isso é o quê? A má fé? É uma questão de caráter, uma questão de conveniência? O que acontece? O senhor tem uma vaga ideia? Eu tenho um preconceito, né? É um preconceito sobre isso. Não é um preconceito de ser de raça, de cor, um preconceito acerca do assunto. A verdade é que essas pessoas, quando entraram para a política, se corromperam. Não é que ela entrou para a política para se corromper. Na verdade, aquela semente já existia dentro do coração dessa pessoa. O local foi apenas propício para que aquela semente se proliferasse dentro dele. Mas a corrupção já existia ali. É a mesma coisa alguém que diz assim, não faça isso. Ele manda o outro não fazer, ele diz para o outro não falar, mas na primeira oportunidade que tem, ele faz. Então, mas é como a Bíblia fala, é um pecado de lascívia. O camarada fala para ele não fazer, não peca, não adultera, mas se ele tiver a primeira oportunidade, ele faz. Então, as pessoas dizem assim, o fulano de tal foi para Brasília e se corrompeu. Na verdade, o coração dele já era corrompido. O local foi apenas propício para que aquilo que já existia se proliferasse. Mas você vê tantos outros, por exemplo, eu quero citar aqui um cara muito interessante, que é o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo não perdeu a vida espiritual dele em Brasília. E muitos se a outros, pessoa chegar lá dentro, vai apagar, vai perder a vida espiritual. Você vê que o Cabo Daciolo passou tantos anos em Brasília e não perdeu a vida espiritual, não perdeu a intimidade dele com Deus. Então não é o lugar. Eu sempre digo o seguinte, não é o lugar que
corrompe as pessoas? São as pessoas que corrompem o lugar. Miranda, o lugar mais puro da terra era o Éden. E Adão sujou o Éden. Então não é o lugar que tem o poder de sujar o homem, é o homem que tem o poder de sujar o lugar com seu caráter. Mas eu tenho uma solução para isso. E qual seria a solução? A solução seria o enrijecimento da lei. Por exemplo, no Irã, se um político se corromper, ele é enforcado. Vai ver o nível de corrupção no Irã. É quase que zero. Não existe caráter fraco quando tem uma lei forte. Se nós enrijecermos as leis concernentes à corrupção, quero ver quem vai se corromper. E essa vai ser uma das suas bandeiras lá em Brasília? Certeza. O fortalecimento da lei... Da lei contra a corrupção. Contra a corrupção. Então, se corromper, vai pagar um preço muito alto, vai diminuir. A mesma coisa, hoje o cara tira a vida de alguém a esmo. Mas enrijece a lei. Coloca aí para quem tirar a vida de um cidadão a esmo. 25 anos sem ter direito a semi-aberta. 25 anos em regime fechado. Eu quero ver quem vai querer matar, tirar a vida de alguém. Ninguém vai querer matar. Você poupa a vida de outras pessoas, aquela pessoa vai abandonar a vida errada dela e ela vai começar a andar de acordo com a lei. Quem é que quer passar 25 anos preso atrás de uma grade? Ninguém vai querer passar. No Brasil de hoje, o senhor falando aí, é até bonito, tá? Que o senhor tem esse tipo de proposta e de ideia para poder realizar lá em Brasília. A gente vê tanta besteira lá em Brasília. Mas no Brasil de hoje, a gente vendo esse escárnio com a lei, né? Como alguns fazem e que tem a caneta na mão, sabe? Os desmandos. O senhor não acha que vai ser difícil o senhor conseguir trabalhar esses projetos de fortalecimento da lei com os agentes da lei que a gente tem no Brasil? Mas tudo é possível, Miranda. Se a gente for observar bem, vou pegar aqui um exemplo. A própria El Salvador. 2019, um dos países mais perigosos do mundo. Aí entra o Nayib Bukele assume, no primeiro mandato faz um bom mandato, no segundo mandato ele já tem mais de 80% da população. E isso quer dizer que esquerda e direita se uniram para votar no Bukele. Aí ele conseguiu a maioria no Senado, a maioria no Parlamento, a maioria no Judiciário. Mudou a concepção, mudou as leis, enrijeceu as leis contra a criminalidade, contra tudo quanto é tipo de crime em El Salvador. Hoje El Salvador é justamente um dos países mais seguros do mundo para se viver e para se visitar. Então tudo começa por um propósito. Alguém tem que levantar uma bandeira. E ele levantou a bandeira, ele conseguiu. E ele só conseguiu isso graças à mudança de configuração do Parlamento, do Senado e do Judiciário. Então, a gente falou aqui, agora há pouco, e a minha cabeça ficou martelando nisso. A gente falou dessas pessoas que se perdem no meio do caminho. Sim. Como convencer um cara que ouve um pastor que tem um caminho errado, de que se ele seguir a voz desse pastor que está levando ele para o caminho errado, ele está indo para o caminho errado? Como é que a gente convence um cristão disso? Porque a gente vê tanta gente simples dentro das igrejas, né? E essas pessoas são tão fáceis, coitadas, de abraçar um vento torto, né? E como é que a gente convence esse pessoal? Irmão, se você for por aí, tu vai quebrar a cara, não é assim. Como é que a gente trabalha a cabeça desse pessoal? Eu falo assim, porque o senhor é pastor, né? Sim, sim. Eu não. Eu, no máximo, vou na igreja, eu sento lá no banquinho, ouço a minha palavra. O senhor tem uma visão diferente, né? De liderança, de cima de púlpito. Como é que se convence o povo disso? Na verdade, o Jesus deu um exemplo. Como você está falando, entrevistando um pastor, eu vou falar, e muitas vezes aqui eu estou falando como pastor, não tem como desvincular disso. Mas Jesus disse, pelos frutos conhecereis as árvores. Não é pela retórica, não é pela oratória, não é pela arte de convencer ninguém, mas é pelos frutos dele. Tem que se fazer uma régua do candidato ou quem quer que seja. Uma régua moral? Qual é a distância entre aquilo que ele fala e aquilo que ele vive? Então a gente tem que observar isso. Se as pessoas ver um homem na internet falando e ver que no particular dele ele não é aquilo que ele fala, eu acho que essas pessoas têm que ser rejeitadas. Eu acho que se ali ele está sendo um hipócrita. Então, se nos bastidores ele é uma pessoa totalmente daquilo que ele fala, daquilo que ele expressa ser, ele tem que ser rechaçado, ele tem que ser rejeitado. Então, isso são pessoas que são, a própria Bíblia chama de joio. Se parece muito, mas aí, se você observar o joio e o trigo, eles se parecem muito quando eles estão novos. Mas quando eles começam a crescer, o trigo começa a frutificar e o joio continua sem fruto. Então a gente percebe que, de fato, o joio tem até uma aparência,
mas eles não têm fruto. Então é pelos frutos, ou seja, pelas obras deles, que a gente vai conhecer quem eles são. A gente não deve seguir pessoas que não têm um exemplo. Porque eu sempre digo, eu posso não fazer você abaixar a cabeça com 1 milhão de palavras, mas talvez você abaixe a cabeça para mim com 1 grama de exemplo. O exemplo é muito mais poderoso do que a palavra. Então, a gente precisa ter pessoas ao nosso lado que, de fato, entre aquilo que ela fala e aquilo que ela vive, está muito bem alinhado, está muito bem justo. Então, é pelos frutos delas que a gente vai saber quem elas são de verdade. O pastor Júnior já sofreu algum tipo de preconceito por ser evangélico? Ah, já, né? Já. Qual foi o que mais te doeu? Chamar de crentinho, de crentezinho, só podia ser crente, esse tipo de fala, só poderia ser crente. Outra, eu me lembro que uma vez, eu e minha esposa, nós tínhamos um Apollo, ano 92, no início, né? E o Apollo era carburador ainda, e eu não tinha muita experiência com carro, então o carburador tinha que estar limpo, e naquela época o carburador estava sujo, eu coloquei R$10 de gasolina, antes de chegar na igreja, a gasolina acabou, e eu e minha esposa começamos a empurrar aquele carro até chegar ao posto, e parou um casal numa capitiba e falou assim, é isso aí que é ser crente? Isso doeu? Doeu, tanto que até hoje eu lembro, né? Não tem a mágoa, mas eu lembro que eu fiquei muito triste naquele dia. Mas você já chegou a encontrar esse pessoal depois? Não, mas provavelmente deve me conhecer, né? Glória, hein? Hoje deve estar olhando, poxa, lá o cara que empurrava o carro onde ele está. Mas sabe o que é isso, Miranda? Foi isso aí que me deu toda a estrutura que eu tenho hoje. A estrutura emocional, psicológica, espiritual. Porque eu vivi um processo e hoje eu vivo um propósito. Então, acho que é por isso que eu não me perdi. Eu estou aí desde 2014. Desde 2014, quando um vídeo meu apareceu, pode dar glória a Deus, xingar em casa? Pode. Pode tomar Santa Ceia, tomar cervejinha? Pode. Só não vai poder ouvir o som da última trombeta. Naquele momento, Deus me apresenta para o Brasil. Deus me deu um nome e a internet me deu a fama. Eu acho que eu vivo num momento mais perigoso para muitos que não conseguem resistir à fama, o peso da fama. Até hoje eu me mantive, não mudei, meu coração continua em Deus, meu testemunho continua vivo, a minha espiritualidade continua a mesma, eu não mudei. Então, Deus me preparou, todo aquele processo que ninguém viu eu passar, Deus me preparou para esse momento que as pessoas me veem hoje. Mas geralmente é assim, né? É no vale que a gente vai crescendo, né? É onde ninguém vê que a gente é moldado. Costuma ser assim, né? Não, porque aqueles que fazem alarde do sofrimento, esses aí a gente desconfia, né? Tem gente que vai para rede social para chorar, para lamentar. E às vezes não é de verdade, né? Às vezes é no vale. É quando o pau está quebrando e ninguém está vendo, é que a gente está sendo moldado. Verdade. Costuma ser assim. Os vitoriosos costumam ser forjados dessa forma. Uma vez em Brasília, qual é a garantia que o seu eleitor vai ter do Júnior Trovão não se tornar um pastor desse que a gente falou? Um pastor que, de repente, vai se perder lá no meio do caminho. Eu acho que a garantia vai ser o tempo. Na verdade, o tempo revela qualquer pessoa. É verdade. O tempo revela caráter, o tempo revela a pessoa, quem de fato ela é. O tempo vai dizer se aqueles que confiaram em mim estavam errados, se estavam certos. Uma coisa pode ter certeza, esse trovão que as pessoas sempre veem no púlpito, ele vai para lá. E vai fazer muito barulho lá em Brasília. Eu quero ser linha de frente lá. E de onde veio o Júnior Trovão? Veio da voz? Hoje o Trovão tá no meu nome mesmo. Você incorporou isso no nome? Tá no nome, tá na minha certidão agora, tá Legal, nos meus documentos. Mas veio numa situação interessante. Eu era evangelista na época, e na gravação de CD, fita cassete. Então, na fita cassete ou no CD, tinha um nome. E o meu nome era evangelista, não era pastor, Evangelista Júnior. Mas Evangelista Júnior ficava muito vago. Podia ser qualquer Júnior. Aí né? eu falei, mas vou colocar o quê, cara? Como segundo nome, porque tem Napoleão Falcão, Gilmar Santos, Silas Malafaia, Decaso Takayama. Todos esses pastores têm um sobrenome. E o meu era só Evangelista Júnior. Aí eu fui pregar numa igreja, eu tinha um amigo meu muito próximo a mim, o Luciano. Aí fui pregar na igreja, só que naquela época as igrejas não tinham, as caixas não eram igual são hoje. Era só o Twitter e o alto-falante. Eu pregando, daqui a pouco os dois retornos fez puf, puf, estourou. Aí aquele cheiro de fumaça. Aí quando acabou o culto, ele falou, rapaz, tua voz é igual a voz de trovão, cara. E aí veio... Aí ele falou, vou começar a te chamar de Júnior Voz de Trovão. Aí eu comecei a colocar no CD.
Falei, eu adotei essa ideia, eu coloquei Júnior Voz de Trovão. Quando eu fui consagrado a pastor, tirei o Voz e ficou Pastor Júnior Trovão. Quer dizer, de repente, um incidente aconteceu, foi um insight para poder nascer ali o Júnior Trovão. E você caminha bem entre a direita e a esquerda? Você tem bom fluxo de caminhada entre as duas vertentes ideológicas? Eu vejo muita gente de esquerda me ouvindo pregar. Dá para perceber nitidamente, vão me ouvir. Eu sempre digo o seguinte, eu faço distinção, eu falo para eles, eu amo como Deus ama. Da mesma forma como Deus ama, eu vou amar pelo padrão que é estabelecido na Bíblia. Exemplo, Deus ama o pecador, mas Deus não ama aquilo que ele faz. Deus ama o ladrão, mas Deus não ama o roubo. Deus ama o adúltero, mas não ama o adultério. Então, o fato de eu amar uma pessoa não significa que eu comungue com tudo que ela pensa ou fala, ou faz. Então, eu falo sempre isso com eles. A minha discórdia está naquilo que vá contra a palavra de Deus, mas a pessoa, independente de quem ele seja, esquerdista, trans, não importa, eu vou amar ele como pastor. Mas não significa que eu vou concordar com tudo que ele faz. Vai compactuar com aquele pecado. Não. Então, nesse contexto, eu não tenho nenhum problema de conviver, mas a convivência não significa que eu concorde com tudo que eles fazem, ou pensam, ou falam. Tua esposa te apoiou de primeira quando você falou que vinha candidato? Ou ela ficou assim, pô, cara, será? Não entra nesse meio não, que isso aí é perigoso. Ela abraçou a ideia e falou, vambora. Desde a primeira eleição, tanto que nas campanhas ela estava comigo nos vídeos, né? E agora também, só que ela falou pra mim, é a última, hein? Ele falou? Já deu ultimato. É a última, é por isso que eu entreguei de corpo, alma e espírito, lógico, sempre com meu Deus na frente, nosso Senhor, Jesus, mas estou muito dedicado. Eu acredito que vai dar certo, porque preparado para vencer. A gente quando ouve o senhor falando, e da forma como fala, com a paixão que fala, não só da igreja, das coisas de Deus e até das suas propostas quando chega em Brasília, a gente consegue perceber uma verdade. E essa verdade a gente não percebe em todo mundo, né? Tem muita gente que a gente vê que é de boca para fora, Sim. não vem do coração. E as coisas, quando são genuínas, a gente consegue perceber uma verdade no que a pessoa está falando, né? Lá em Brasília, essa defesa da família, que a gente tanto é atacado aí, a família tradicional, hoje em dia é atacado a masculinidade, né? O homem hétero hoje, ele é atacado de toda forma. Como é que o senhor pretende defender isso daí? Porque a gente sabe que em Brasília tem um ativismo muito forte de grupos ativistas que vão totalmente contra as pautas que o senhor vai defender lá. Tem outros lá em Brasília, mas a gente sabe que esse ativismo do outro lado é muito forte. Muito forte. O senhor está preparado para esse embate? Preparadíssimo mentalmente, espiritualmente, psicologicamente. O jogo é pesado lá. É pesado, mas assim, a Bíblia diz que o cordão de 2 dobras, de 3 dobras dificilmente ele se romperá. Bom é serem 2 do que 1. Eu não vou para Brasília sozinho. Eu tenho outros que comungam com a mesma ideia, com a mesma ideologia, que são servos de Deus. Outros que também não são servos de Deus, mas têm seus princípios, seus valores, se tornam inegociáveis. Tem homens lá dentro que não negociam. Tem homens lá dentro que não abrem mão dos seus princípios. E estão lá dentro, no meio daquele âmbito, né, que muitos ali se corrompem, mas eles não se corromperam. Então, eu não vou estar sozinho. Eu vou estar com gente que pensa igual a eu, que serve ao mesmo Deus, e outros que comungam também da mesma ideia e preservam os mesmos valores. Todavia, eu sempre digo o seguinte, a Constituição nos garante que todo mundo tem direito ao direito. Mas eu entendo que o direito de alguém, independente de que seja um outro grupo, ele só é válido desde que ele não sobrepõe o meu direito. Mas é aí que está o problema, né? Então, é aí que eu entro no embate. Quando alguém, o direito dele quer sobrepor o meu direito. Um exemplo. O banheiro trans. Sim. Que é uma luta deles querendo fazer o banheiro trans. Quer ter um banheiro trans? É direito de um trans ter direito a um banheiro trans. Correto? Mas eles não querem apenas o direito, eles querem sobrepor o nosso direito. Porque para mim o que é direito? Porque se todo ambiente público vai ter um banheiro trans, ok, não tem problema. Mas aí aonde entra o embate? Entra quando eles querem chegar, por exemplo, agora eu vou falar da minha igreja, que é um ambiente público, das igrejas. Se eles quisessem direito em si, vamos colocar aqui, a lei passou, vamos colocar aqui um banheiro trans, um masculino e um feminino. Eles não querem isso. Eles querem colocar um banheiro masculino e um trans.
onde um homem que se identifica como mulher, ele quer entrar no mesmo banheiro de que uma mulher biológica. Uma vez uma lei dessa passando a nível nacional, as igrejas estão preparadas para Elas serão obrigadas. aceitar esse tipo de coisa? Essa lei só. Porque uma coisa assim, eu ser obrigado não quer dizer que eu aceite. Uhum. As igrejas estão preparadas para aceitar esse tipo de imposição do Estado? É porque a lei ela sempre vem com seus adenos, né? Então, se uma pessoa ela não quiser aceitar, ela vai ser punida. Então não adianta. A lei, quando ela é feita, ela é aprovada, a lei é feita para ser cumprida. Então, independente de onde, ainda mais se é uma lei federal, uma coisa é uma lei do município, outra coisa é uma lei do Estado, e outra coisa é uma lei federal que vem de cima para baixo, onde os 213 milhões têm que cumprir de pessoas que vivem no Brasil. Então, quando é uma lei que vem de cima para baixo, que é votada em Brasília, aprovada em Brasília, todos têm que cumprir. Se não cumprirem, vão sofrer as consequências da sua desobediência. Mas esse cumprir, ao nosso ver, é lógico, a gente está vendo o nosso lado. Esse cumprir não fere a fé das pessoas? Fere, mas aí é onde eu digo, independente de ferir ou não, é a lei, elas vão ter que obedecer à lei. Se elas não cumprirem a lei, elas vão estar em desobediência. Aí é que eu entro no mérito. Quem fazem as leis são os políticos, e quem os escolhe somos nós. Daí é quando eu digo que o crente tem que se envolver, porque se ele colocasse na posição de neutro, ele não votando, ele não ir nas urnas, ele não escolhendo ninguém, alguém vai entrar lá e vai governar a gente. Aí a pergunta é, quem vai governar? O problema de nós cristãos é que nós dizemos assim, mas Deus não vai permitir que isso aconteça no Brasil. Será que o Deus que não vai permitir algumas coisas acontecerem no Brasil é diferente do Deus da Coreia do Norte? Que cuida daquele povo também? É diferente do Deus do Afeganistão? Da Venezuela? Da Venezuela, de Cuba? Não, a questão é por que Deus permitiu o país como a Venezuela, que era o terceiro país mais rico do mundo em 1970, e 50 e poucos anos depois, se torna um dos mais miseráveis? Porque Deus não vota. Quando entrou o chavismo em 1992, quando a forma de governar do socialismo entrou e tomou conta da Venezuela, você pode observar, em 20 anos só, eles pegaram o país mais rico do mundo e tornaram em um dos mais miseráveis. Sugaram toda a riqueza da Venezuela. E pode ter certeza, no socialismo só quem é rico é quem governa, o povo é miserável. Pode observar, tem avião, o Maduro tinha 800 milhões de franco, lá na Suíça. Quantos milhões acharam do Maduro? No socialismo, só quem é rico é o líder. O povo é miserável. O pior é que a gente tem esse conhecimento, né? Eu acho que até os mais leigos têm esse entendimento, mas não conseguem despertar para isso. Né? A gente tanto fala, tanto vê. Hoje em dia isso aqui traz tudo quanto é informação, mas a gente ainda não consegue entender como é que isso funciona, principalmente no norte e nordeste do Brasil, né? A gente tem esse problema no norte e nordeste que ainda tem muito voto, infelizmente, que é o voto de cabresto, né? Onde as pessoas vivem abaixo da linha da miséria, mas continuam acreditando na esquerda, continuam acreditando na proposta, continuam acreditando nas pessoas que estão governando eles há 10, 20 anos. E não tiram da miséria, né? E a gente fica assim numa interrogação, assim, porra, por que não muda essa realidade? Sabe, por que mesmo com informação as pessoas se sujeitam a esse tipo de coisa? É complicado esse tipo de coisa, né? Na verdade, quando a gente estuda a neurociência, quando estuda a mente do ser humano, a gente vê que a mente do ser humano ela é adaptável. Ela se adapta ao momento que ela está vivendo. Eu acredito na questão do Bolsa Família, de uma ajuda. Eu acredito que as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, elas merecem, sim, ser socorridas. Essa parte do Bolsa Família, isso é muito bom para quem está abaixo da linha da miséria. Mas, no meu entendimento, eu acho que uma pessoa ela deveria ter um suporte, pelo menos de uns 6 meses. Olha, você tem 6 meses para voltar ao mercado de trabalho. Eu cheguei recentemente de Portugal, estava pregando em Portugal, e quando o cidadão foi... ele fazia parte da igreja que eu estava pregando. Ele foi mandado embora, e para ele receber o auxílio dele, né, que ele ia ficar acho que 6 meses recebendo auxílio, o governo exige que ele se qualifique num curso de mão de obra para qualificar a mão de obra dele.
Porque o governo entende o seguinte: se ele foi mandado embora daquela empresa, é que a mão de obra dele não era qualificada o suficiente para mantê-lo naquela empresa. Então, enquanto ele está recebendo o auxílio, como se fosse o auxílio desemprego, ou seguro-desemprego, ele está sendo qualificado, porque quando acabar o auxílio, ele já terminou o curso e ele volta para o mercado de trabalho qualificado. Uma boa ideia, né? Então, a gente condicionar o auxílio a uma qualificação profissional, né? Eu acho, por exemplo, uma pessoa que está recebendo Bolsa Família, se ela tem saúde, se ela é uma pessoa que tem saúde, tem uma idade que ainda dá para trabalhar, eu acho que ela deveria ser inclusa num sistema de curso, de qualificação, para que ele tenha uma profissão, porque uma pessoa com profissão, ela consegue manter uma família. Não estou dizendo nenhum nível superior, esses são outros detalhes lá na frente, mas ao menos uma profissionalização, dar a ele uma capacitação na sua vida para que ele possa ser reintegrado ao mercado de trabalho e fazer com que o país cresça. Porque hoje nós temos aí 95 milhões de pessoas que dependem de algum benefício do governo. 55 milhões são de Bolsa Família. E quem paga essa conta? Então quem paga somos nós, os pagadores de impostos. Então eu acho que o Bolsa Família é bom, mas a gente, se observar bem, a gente está tirando o direito das pessoas crescerem na vida. Eu sempre digo o seguinte: a verdadeira ajuda não é aquela que me mantém onde eu estou, mas é aquela que me tira de lá. E se a ajuda que eu estou recebendo me mantém na pobreza, não é ajuda. Mas aí a gente tem dois problemas, né? A gente tem um pobre que quer ficar na pobreza. Conheço um monte, inclusive eu conheço um pedreiro excelente que não quer mais trabalhar porque ganha R$600 no governo. Um cara que pega uma casa do chão e te entrega a chave na mão, e não quer, porque ganha R$600 no governo, para ele tá bom. Tem o pobre que quer ficar na pobreza, e aí tem o outro extremo, tem um governo que precisa do pobre na pobreza para poder fazer a sua política pública, ou a sua política do modo geral, né? Então, como é que concilia isso? Se eu te dou algo que você quer. O governo, na verdade, o governo atual, se a gente for observar, ele não gera riquezas no Brasil, ele gera dependências. O Brasil hoje, economicamente, ele está quebrado. O próximo presidente que entrar vai pegar um país totalmente quebrado. É o que a gente está vendo hoje. E lembrar bem, inclusive, o garotinho que esteve aqui, o ex-governador, se eu não estou enganado, foi ele que criou o Cheque Cidadão, né? Sim, sim. O Cheque Cidadão foi muito bem, mas foi um programa. O programa hoje existe? Não. Acabou. Então as pessoas têm que entender que Bolsa Família também é um programa. Eu acredito que o cara que cortar o Bolsa Família, hoje eu estou falando para você que recebe Bolsa Família, tá? O presidente que cortar o Bolsa Família nunca mais ganha nada no Brasil. Pela quantidade de pessoas que estão acomodadas dentro desse programa, eu acredito que nunca mais esse cara ganha nada. Nada. Eu acredito que esse cara nunca mais ganha nada no Brasil. Nada. Pode ser que eu me engane. Pode ser que as coisas, né, de repente mudem, alguém fala, não, tinha que acabar mesmo. Mas o senhor acha que um cara que mexer no Bolsa Família consegue se eleger no país? Quem paga as pessoas que recebem o benefício de governo é o pagador de imposto. Sim. E se o pagador de imposto agora não quiser mais pagar? As empresas estão saindo do país. Estão saindo. Outras estão quebrando, né, pedindo falência. Quando a Venezuela, se eles estão saindo conforme está todo mundo indo para o Paraguai, vai chegar um momento que o Brasil não vai aguentar mais, e a pergunta é: quem vai manter esse povo? Se o imposto está diminuindo, se as grandes empresas que pagam altos tributos no Brasil estão saindo do Brasil, uma hora a conta não vai fechar. O governo já está aí com déficit de 105 bilhões de reais e o caixa não fecha. Ou seja, o governo gastou mais do que recebe, do que entra, e está com déficit e não sabe de onde vai tirar. Estão cogitando tirar da saúde e da segurança. Você uma vez em Brasília, chegamos em Brasília, graças a Deus o senhor foi eleito. Para o senhor aprovar uma lei, o senhor vai ter que sentar com um monte de gente para conversar. Gente. Vai ter que fazer, de repente, não digo acordos, mas alianças para que a sua lei, o seu projeto de lei vá adiante. O senhor está disposto a sentar com todo mundo para conversar, de esquerda e de direita? Está disposto a fazer concessões para que, de repente, uma lei do senhor seja aprovada, mesmo que seja bom para o Brasil? Por exemplo, e aqui eu sou um homem de direita, mas eu não sou extremo. Eu não sou um extremista. Eu sou o sal. O sal, se estiver muito salgado, ele não vai servir para nada, ele vai estragar tudo. Exemplo, eu acredito que sim, eu acredito que eles vão me ouvir, sem fazer concessões, eles vão me ouvir,
sem precisar fazer o toma lá da cá. Em que maneira? Porque eu serei muito sujeito ao homem, por exemplo. Vamos supor que se eu estivesse lá agora, o governo atual, o governo do presidente Lula, lança um projeto que eu vejo no projeto que vai beneficiar a população, vai beneficiar o país, o povo vai ser beneficiado com aquilo, eu vou votar junto com o governo. Independente da minha ideologia, aí, se eu votar contra, se é um projeto que está beneficiando o povo, que eu vejo que não tem nada de ideológico, que não tem nenhuma pegadinha ali dentro, não tem uma armadilha ali dentro, eu vou vir para a rede social e vou dizer assim, ó, o governo lançou esse projeto aqui e eu votei com o governo porque vai beneficiar a população brasileira. Se eu não votasse com um projeto que vai beneficiar a população brasileira, eu estaria sendo puramente ideológico e não é isso que eu quero ser. Vou defender aquilo que eu creio, mas também não serei extremista a ponto de não votar com algo que vai beneficiar a população brasileira. Então, por causa desse adendo, acredito que quando eu sentar com eles, eu mesmo sendo um projeto pessoal que vai beneficiar também a população, que um deputado federal, ele não trabalha apenas para o povo do seu estado, ele trabalha para o Brasil. Do Brasil, é verdade. Então, vai ser algo que eu vou poder apresentar a todos eles e dizer, vamos ajudar, me ajuda a aprovar essa lei, vai beneficiar. E depois eu vou para a rede social, vou pegar os meus 8 milhões de seguidores que eu tenho em todas as redes sociais e vou expor. Então, eu acho que quem for contra vai falar assim, ó, fulano de tal, não aceitou, quis fazer o toma lá da cá, eu não quero. E pode ter certeza que eu não vou querer. Eu não tenho problema com dinheiro, Miranda. O pastor Júnior, ele se policia muito por conta da rede social? Sim. Tem que ter esse polimento, né? Sim, tanto que na minha rede social você só vê eu falando do meu ministério e hoje da política. Não posto mais nada além do que isso. Mas por quê? Por receio? Não, porque eu acho que tem coisas na nossa vida que a pessoa não precisa saber. Eu acho que não tem por que mostrar sua vida particular. Quem tem que saber da minha vida particular é minha esposa, é meus filhos, as pessoas que estão próximas de mim. Para que expor o seu particular? Nem Jesus fazia isso. Tanto que quando Judas foi lá levar os soldados para prender Jesus, teve que enviar Judas, teve que contratar Judas, porque só Judas sabia onde Jesus estava. Nenhuma autoridade daquela época sabia onde Cristo estava. Ele não dizia, vamos botar aqui, fazer uma analogia, ele não dizia na rede social que eu vou estar hoje no Getsemane orando, tá? Não, ele não fazia isso. Era só para quem estava com ele, né? As pessoas até me questionam, por que o senhor não coloca suas agendas na internet? Eu vou colocar lá 30 dias de agenda onde eu estou, o lugar que eu estou, e se alguém quiser fazer uma maldade. Ó, tal dia ele vai estar aqui, tal dia ele vai estar aqui, e a família dele vai estar como? Sozinha, desguarnecida? Então, o meu particular não posto. Né? A rede social, ela para você, ela foi um divisor de águas? Foi bom? Mas em que ponto a rede social ela é ruim para o pastor Júnior Trovão? Te dá muita exposição e essa exposição é ruim? Ela é boa, ao mesmo tempo ela acaba sendo ruim, assim, porque você tem os contrapontos, né? Você tem as pessoas que pensam diferente de você tem as pessoas que vão lhe criticar, e eu acho que eu só vou rebater, é muito difícil eu rebater, muito. Eu também não rebato, não. Mas tem muitas pessoas que te julgam, não sabem o porquê. Às vezes tem coisas que eu falo até com a minha esposa, assim, ó, tem coisas que eu não posto, eu não falo, é igual as pessoas, eu quero ver esses pastores aí que estão indo lá vai para os Estados Unidos, Jesus andava de jumento. Pô, mas aí é um raciocínio tão imaturo daquelas pessoas, uma resposta tão imatura, mas você acha que se não tivesse um avião, Jesus não iria? Porque Jesus não foi onipresente. O meio de transporte melhor daquela época era o barco. Jesus utilizou os barcos várias vezes. Então, ele sempre se utilizou do melhor meio de transporte. Então, as pessoas fazem umas perguntas assim, umas coisas assim. E quando você é pastor, Miranda, você não pode postar uma foto comendo num lugar, as pessoas te criticam, é dinheiro da igreja. As pessoas acham que o pastor só vive da igreja. E o pastor Júnior, eu estava vendo, virou garoto propaganda de algumas marcas, né? Como é que está sendo isso? Toda hora aparece alguém querendo fazer. Coisa maravilhosa, rapaz. Mas eu não aceito tudo, não. É? Não, porque não é pelo dinheiro, porque às vezes quando você empresta a sua imagem, já viu. Então toda hora alguém quer fazer alguma coisa, quer fazer um merchan, eu vou te dar X, mas não é o dinheiro, é saber que você vai vincular a sua imagem àquela pessoa para sempre.
Tu tem essa preocupação de saber aonde a tua imagem está sendo usada? Sim. Eu vi que teve um negócio de uma fábrica de estofados, né? Eu falei, pô, bacana. Não é toda a publicidade que o pastor Júnior aceita. Eu tenho minhas parcerias, né? Pessoas que me vestem, né? Pessoas que me patrocinam com ternos, com camisas. 80% das coisas que eu tenho eu ganho. Pô, glória a Deus, hein? Que bom, hein? Caraca, que bacana. 80. Isso é fruto de um trabalho que você vem construindo há muito tempo, né? Mas eu acredito que não seja só por eu ser o trovão, não. É porque o que essa mão aqui faz, essa aqui não sabe. Entendi. Então, a gente colhe muitos frutos. Às vezes eu posso semear na sua vida e não colher através de você, mas eu colher através de outras pessoas. E o pastor Júnior com isso tudo fica vaidoso? Não. Não? Eu não. A vaidade em si, isso aqui é muito bom ser frisado. O cara tá bem arrumado, é vaidoso. Vaidoso, segundo a Bíblia, é tudo aquilo que passa. Então, se você chegar na igreja com uma camisa rasgada, é vaidade. Se você chegar com uma camisa de R$5.000, é vaidade. Se você chegar com uma Mercedes-Benz ou uma Ferrari na porta da igreja, é vaidade. E se chegar com um Fusca ano 77, é vaidade. Porque tanto o Fusca como a Ferrari passam. Tudo aquilo que é vaidade é tudo aquilo que é passageiro. Não é você se vestir bem. É igual a pessoa diz assim, o rapaz ali é humilde, viu como é que ele se veste? As pessoas acham que humildade é a forma como se veste. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade não é um estado, é um sentimento. É isso aí. Então as pessoas confundem, elas acham que uma coisa é uma pessoa se vestir humildezinho, não. Às vezes ela não tem condição naquele momento de se vestir melhor. Quem é que chama o pastor Júnior realidade quando esse vislumbre de internet, de coisa começa a acontecer? Minha esposa. Quem é que chama o pastor? Peraí, meu irmão. Desce daí. Minha régua. Ela. Cobra legal. Pô, parabéns pra ela, hein? Tem dado resultado, né? Se eu tentar subir um pouquinho, ela já corta a asa. É mesmo? Tua parceira de quanto tempo? Vai fazer 19 anos já. Pô, legal. Deus abençoe sempre. Multiplica esses 19 por muito. Com certeza. E que ela continua sendo tua régua, teu freio, né? Ela que me puxa, ela que puxa minha orelha, ela que fala, ela já quando é um cidadão, assim, parece que a mulher tem um sexto sentido, né? Elas são maravilhosas. Quando ela fala que aquela pessoa não é honesta. Tá certo. Tá certo. Ela não é uma pessoa para você andar com ela. Não, é certíssimo. O pastor Júnior, quando chegar lá em Brasília, vai olhar para trás e o que o pastor Júnior vai avaliar da sua trajetória? O que valeu a pena? O que não valeu a pena? O que o pastor Júnior faria diferente na sua caminhada até Brasília? Olha, eu acho que o que valeu a pena é tudo aquilo que eu vivi na presença de Deus, tudo aquilo que eu me tornei na presença dele, um melhor homem, um melhor esposo. Deus te fez um homem melhor? Fez. Eu era muito pipa voada, né? É mais rebelde, violento? Era, né? Eu fui da vida errada também um pouquinho, né? Há uns anos. E o homem que Deus me fez ser, o evangelho me fez ser. Eu não entrei para a religião, eu entrei para o evangelho. O evangelho entrou dentro de mim e me transformou minha vida por completo. Então eu acho que na minha trajetória desse tempo todo, lógico, existem erros e acertos que e acredito que o erro também acaba sendo até um certo professor para nós, porque o sábio aprende com seus erros, né? Então aprendi muito, algumas coisas talvez eu não faria, da confiança que eu dei a tanta gente. Eu sou um cara que eu confio em muita gente. Eu entrego o meu coração para as pessoas, mas acho que a gente tem que ser prudente, né? Em que momento Deus achou o Júnior Trovão? Há 29 anos atrás. Muita droga, muita cocaína. Você não tem receio de contar essa história, não? Não, porque faz parte da sua história. As pessoas sabem do meu testemunho, né? Com 18 anos já tinha 3 tiros no corpo. Tem aqui a marca, minha barriga tem os pontos até hoje. Essa marca na sua mão é de tiro? De tiro. E foi nesse momento que Deus te achou? Ali eu pedi misericórdia a ele para não morrer. Mas já estava no caminho da morte? Já estava. Eu não morri mesmo porque Deus não quis. Eu tomei tiro, era 9 horas da noite, quando foi 3 horas da manhã que eu fui ser operado. Me deixaram
no corredor do Souza Guiar, só com um curativo aqui, para o sangue parar de vazar um pouco, estava vazando muito sangue, e com soro. Eles queriam que eu morresse no corredor. Nesse momento, o senhor era envolvido com a vida errada? Na verdade, eu era um traficante do meu bairro. Eu ia lá no Morro do Andaraí, pegava as drogas, manipulava ela, porque a minha mãe falava uma coisa para mim que aquilo ficou na minha cabeça. Ela falou assim: meu filho, eu tô te criando para ser um homem. Quando eu falo da minha mãe já dá problema. Tá tudo bem, tá em casa. É. São essas histórias que edificam a vida dos outros. Quando fala Porque as dela, pessoas é vão olhar para o pastor e falar que a vida do pastor é uma maravilha. Né? É um cara que hoje, graças a Deus, tem o status, tem os patrocínios, então é maravilhosa. E não é. A vida de ninguém é maravilhosa. A gente conhece uma parte, a gente não conhece o início. Sim. Né? E é bom até para as pessoas conhecerem quem é o pastor Júnior, do início. E ela falou para mim, ela falou assim: meu filho, eu tô te criando para ser um homem, e um homem de Deus. Mas se um dia você pensar em não ser nada daquilo que eu estou te criando, faz um favor para sua mãe. Eu falei: o quê? Ela disse: nunca seja um ladrão. Eu falei: por quê? Ela disse: porque o ladrão é a classe mais baixa que existe. Eu falei: mas por quê? Ela disse: porque ele não tem as coisas e quer tirar aquilo que os outros têm. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui para a vida errada, fui para o crime, mas eu nunca roubei. Então, para eu não roubar, quando eu comecei a gostar da cocaína, para mim não roubar, o que eu fiz? Falei: vou começar a vender. Eu tiro a minha parte, uso a minha parte, vou vendendo, vou tendo mais dinheiro, então eu vou usando aquela cocaína sem precisar tirar nada de ninguém. Isso com quantos anos? Eu já estava ali já com meus 15 para 16 anos. Pô, novo. Eu me afastei cedo, né, com 13 anos, e foi gradativamente às drogas. Mamãe sofreu muito nessa época? Eu não deixava ela ver, não. Eu fiz de tudo. A minha mãe só foi saber que eu estava envolvida mesmo quando eu tomei tiro. Que até aquele momento eu não deixava ela saber, não. Você tem quantos irmãos? Nós somos 10, mas já foi 2 embora. Você é o mais velho, não? Não, eu tenho um de 70. É? Você é o segundo? Meu pai tem 106 anos. Vivo? Eu sou o mais novo dos irmãos. E aí, algum irmão seu se envolveu com essa vida, não? Não, só foi eu mesmo. O outro meu irmão era meio pipa voada, mas não chegou a se envolver, não. Só eu que me envolvi. E aí, nesse meio termo aí, quando já estava tudo já ladeira abaixo, Jesus foi lá e falou assim: opa, vamos começar a subir essa ladeira. Foi através de um convite que eu recebi para ir no culto, e eu fui. E Deus, Miranda, há 29 anos atrás, a Assembleia de Deus era muito, mas muito rígida. Muito. E eu fui num culto através de um convite de um amigo meu que eu já tinha prometido a ele há uns 2 anos atrás. E enquanto ele não me levou na igreja, ele não me deixou em paz. Mas isso depois que você sai do hospital? Aí eu ainda passei mais 2 anos fora. Eu dei uma diminuída, parei com o tráfico, fui diminuindo, e a cocaína eu usava ainda, mas eu fui diminuindo com a questão do tráfico. Eu falei: Deus me deu um livramento, eu não vou traficar mais. Mas a cocaína eu continuei. Aí o dia que eu encontrei ele na estação do trem, ele falou: vamos no culto hoje? Aí, resumindo, eu falei: rapaz, eu pensei dentro de mim, esse cara é chato. Eu vou logo para me livrar dessa bomba, né? Aí eu fui em casa, tomei banho, falei: me espera aqui 7 horas. 7 horas ele estava lá. Aí entrei no culto, a igreja lotada. Fui apresentado 8 horas, quando foi 8h30, o pastor Jonas Baraquis, que até hoje está vivo, meu amigo, ele falou assim: Júnior, você acredita que Deus fala com o homem? Eu falei: acredito. Ele falou: então Deus mandou você vir aqui na frente para cantar um hino para a gente tirar dízimos e oferta. Porque mesmo eu cheirando muito, eu cantava muitos louvores. Toda vez que eu ia ter uma overdose, eu cantava louvor e passava. Que maravilha. Aí eu fui na igreja de cantar. E era Deus tratando contigo, falou assim: olha, no momento certo eu vou te pegar. Eu cantei naquela noite sem ser crente. Eu descobri que Deus, para salvar um homem, Deus quebra até a liturgia do culto. Porque a liturgia de um culto, ela nos ensina que só pode cantar, só pode dar um testemunho, só pode pregar quem está em comunhão com a igreja e com Deus. Eu não era salvo, eu estava perdido, não estava em comunhão com a igreja, nada. Mas naquele dia, Deus quebrou a liturgia para me salvar. Eu não aceitei a Cristo naquele dia, voltei na próxima quinta, cantei de novo. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei: eu não vou cheirar, não. Eu vou voltar naquela igreja. Eu escutava hinos na melodia, e quando eu aprendi o hino, eu comprei a fita cassete, o playback, e fui para a igreja. O pastor me deu a oportunidade de novo. Cantei 4 vezes na igreja sem ser crente.
Na quinta-feira que eu fui no culto, eu não cantei e o dirigente da igreja pregou. Aquela palavra entrou no meu coração de uma tal maneira que eu tinha tanta lágrima minha no chão que parecia que tinha um copo d'água que tinha derramado. E o Max chorando, o que me levou à igreja. Eu falei, me leva ali na frente porque eu quero ser igual a você agora. Aí fazem 29 anos que eu retornei para Jesus. Pô, graças a Deus, que bacana. E é isso, eu acho que essas histórias humanas é que as pessoas têm que ouvir. Sim. Porque as pessoas se identificam com esse tipo de coisa. E às vezes a gente vê tanta gente que é super-homem, sabe? Que já chegou no teto e ele existe a partir do teto. Não existe um homem frágil debaixo, sabe, daquela capa que está ali. E isso é maravilhoso. E olha quantas pessoas vão se identificar com a história do pastor Júnior Trovão. E quantas pessoas, de repente, vão se converter através da história do pastor Júnior Trovão. Então, é maravilhoso ouvir uma situação dessa. Inclusive, as pessoas, né, seja policiais, seja um cidadão comum, seja traficantes, a maioria eu já ganhei o gerente da Nova Holanda para Jesus. Ele está firme até hoje, aos 50, eu ganhei ele para Jesus. Ele era gerente do motoboy. Como é que foi? Você estava pregando lá? Dentro da favela. Eu vou em muitas favelas, porque assim, eu não E ele ouviu sua pregação? Ouviu, ele me chamou para orar, e quando orou, eu não perdi tempo. Quando eu fui orar, eu já preguei para ele. E ele aceitou Jesus? Foi. E continua até hoje? Tá até hoje. Caramba. Ele mandou o vídeo para mim se batizando, ele e a esposa. E é interessante que quando eu voltei na favela, 3 meses depois, 3 meses, não um mês e pouco, 2 meses depois, eu entrei na favela para evangelizar de novo, na Maré, e eu tô evangelizando o pessoal do tráfico. Ele chegou atrás de mim e bateu no meu ombro. Ele falou, a paz do Senhor, pastor. Eu olhei para ele, eu não conheci ele. Eu falei, paz. Ele viu que eu só dei aquele a paz assim. Ele falou, não tá lembrado de mim? Não, sou o Rodrigo, 50. A afeição dele estava tão mudada que eu não reconheci ele. E hoje ele está firme, já fazem 4 anos. Ele voltou para Jesus e ganhei ele. Então eu prego para esse povo todo. O mais importante, sem vaidade, sem estrelismo, de ser o pastor Júnior Trovão. Sim. Eu acho que Deus edifica as coisas através disso aí, né? Da humildade da criatura, né? De colocar Deus em primeiro lugar, no centro das coisas. Eles andam comigo, eles podem ver. Às vezes eu estou pregando numa igreja fora daqui do Rio. Estou pregando num lugar que está 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, mas quando eu chego para pregar numa igreja que tem 50, eu prego com a mesma graça, com a mesma intensidade. Não faço distinção de lugar. Isso é importante, né? Eu posso estar morto de cansado, mas eu vou pregar. Tem pastor que faz essa distinção e isso está destruindo o evangelho. Está destruindo o evangelho. Porque tem pastor que, se for uma igrejinha pequena, o cara fala assim, ali eu não vou não, meu irmão. Ali eu não... Entendeu? Jesus disse que se onde estiver 2 ou 3 no meu nome, eu vou estar lá. Se ele, sendo quem é, só precisa de 2, por que eu não vou estar? Então eu sigo o padrão dele. Legal. E aí a mamãe chegou a ver essa conversão? Viu. E como é que ela celebrou isso? Na verdade, quando eu tomei tiro, eu estava perto de casa, num bairro. Na verdade, eu estava no centro de Nova Iguaçu. Aí eu peguei um ônibus na época, o meu amigo foi baleado também, eu tive que fazer uma ação lá porque o motorista não quis me levar. Infelizmente eu tive que ameaçar ele na época, né? Eu não queria, mas eu tinha que chegar, eu tinha que ser socorrido. E eu falei, me leva, não para ninguém, me leva. E naquele momento eu tava com um Magnum 357, bem grandão, cromado. Eu falei, me leva, eu tive que puxar para ele me levar. E eu joguei quando eu chegou ali em Comendador Soares, numa cancela, eu joguei a arma dentro do mato, porque eu não queria que minha mãe visse. Aí minha mãe me viu todo baleado, eu subi a escada de casa baleado, a rua ficou cheia, e eu baleado. Ela falou, o que é isso? Eu falei assim, tomei tiro. Ela falou, já sabia. Deus falou comigo. Aí ela, muito calma, ela falou, pega a camisa, troca a camisa dele pro meu pai e leva ele pro hospital. Quando meu pai tirou minha camisa, eu tava com um buraco muito grande aqui. A bala bateu aqui e saiu pro outro lado, estourou esse lado aqui meu, ficou toda aquela carne esponjosa queimada. Isso foi o quê? Troca de tiro com a polícia? Troca de tiro. No segurança, numa situação que a gente foi fazer.
E ali o polícia já estava nos seguindo já, e quando eu fui ver, eu já estava tomando tiro, ele se abrigou e começou a atirar na gente. Mas 15 dias antes, minha mãe falou comigo, eu saindo de casa: Deus falou para mim não orar mais por você pedindo misericórdia, ele vai tratar com você. Naquela troca de tiro, eles são policiais, eles sabem que a arma não falha, o magro não falha. E quando Deus quis me pegar, ele me pegou. A arma que não falhava, falhou. No momento que você mais precisava, ela deixou a desejar. Porque a vida do crime, Miranda, ela é dessa forma. Um dia, o diabo te coloca atrás do gatilho e supostamente seu inimigo na frente do cano. Mas quando ele quer te entregar, ele te coloca o teu adversário atrás do cano e você na frente atrás do gatilho e você na frente do cano. Então, mas naquele dia não foi nem o diabo, foi Deus que falou que ia me pegar mesmo. E quando minha mãe me viu daquele jeito, quando eu vi perdendo muito sangue, eu estava perdendo muito sangue, ela falou: leva meu filho para o hospital agora, leva nosso filho. Eu descendo o 4º degrau da escada assim, da casa dela, minha mãe me deu a palavra mais poderosa que eu poderia ouvir. Ela descendo o 4º degrau, ela falou assim: meu filho, olha para mim. Aí quando ela falou essa palavra, meu filho, olha para mim, eu olhei para ela já pensando em tom de despedida. Ela falou assim: você está saindo daqui da minha frente com vida, mas a sua mãe vai para aquele quarto e vai orar pela sua vida agora. Porque do mesmo jeito que você está saindo com vida da minha frente, tu vai voltar para mim, porque você é a promessa de Deus para minha vida. Ali eu sabia que eu não ia mais morrer. Ali foi uma palavra mais poderosa que eu poderia ter recebido, foi naquele dia. E 29 anos depois, estou aqui no podcast do Miranda, que maravilha, dizendo que Jesus salva, cura e transforma a vida de um homem. E vai falar isso lá em Brasília. Eu acredito que vai ser um agente de transformação naquele lugar e na vida de muitas pessoas. Porque a gente precisa de bons exemplos. Com certeza. A gente precisa. Eu falo para muita gente, eu não tenho compromisso com ninguém se eu não tiver compromisso com a minha família. Sim. Eu tenho que ser exemplo para o meu filho, para minha filha e para minha esposa. No mais, o que as pessoas vão pensar, eu não estou me ligando. Agora, se eu for exemplo para minha família, eu acho que já é um grande motivo para a gente ser exemplo para os outros, né? Com certeza. E mamãe vendo essa conversão... Ela me viu até a minha consagração de pastor. Ela me viu. Que bacana, cara. Ela viu o meu batismo, ela viu eu ser levado a diácono, a trabalhar na igreja. Imaginando na cabeça da mamãe, sabe o que? Ela pensando, as orações valeram a pena. Valeu a pena orar, valeu a pena lutar por esse cara, valeu a pena... Quando eu me converti, ela estava morando em Monte Alegre, ela tinha se mudado, ela quis passar um período em Minas, e ela foi com meu pai para lá, porque o meu cunhado é de lá. Aí foi passar um período em Minas, ela estava morando em Minas. Quando eu me converti, naquela noite eu liguei para ela. Era mais 11 horas da noite. Ela: meu filho, o que que houve? O que que houve? Assustada já, né? Foi. Falei: mãe, eu tenho uma notícia para te dar. Ela falou: o que que foi, meu filho? Falei: a partir de hoje teu filho não é mais um traficante, teu filho agora é crente. Aí ela, do outro lado, ela falando com meu pai, eu ouvia, né? Ela dizendo: eu sabia que Jesus ia salvar o Júnior, eu sabia que Jesus ia salvar nosso filho. E foi um dos dias mais felizes da vida dela. Você se emociona quando fala isso, né? A minha mãe é meu exemplo, né? Que legal, cara. Parabéns. Num mundo onde a família é cada vez mais atacada e destruída, você ter esse reconhecimento da família e reconhecer que a tua família foi um porto seguro para você, né? Isso é legal. E o papai? Meu pai está vivo, é o que eu honro também. É o homem que... 109 anos. 106 anos. 106 anos. Lúcido? Lúcido, conversa, brinca, ele sabe, né? Ele é muito ativo, muito proativo. E... é a tua referência de homem? É servo de Deus, congrega na mesma igreja há mais de 70 anos. Que bacana, hein? Sem sair de lá. Sem sair da igreja? E exemplo de pai? Exemplo, cuidou dos filhos sem deixar faltar nada. Imagina um cara desse tendo que socorrer um filho baleado. O que deve ter passado na cabecinha dele, né? Meu Deus do céu, não perdi 9. Será que Deus vai me deixar perder esse daqui? Porque eu me lembro, minha mãe fez uma oração que eu não esqueço. Ela dobrou, porque meus irmãos aprontavam. Um bebia, o outro queria brigar, bater em todo mundo, briga, e toda hora alguém falava: vai amanhecer morto. Um dos seus filhos a qualquer hora vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Eu vi minha mãe dobrar o joelho na sala da nossa casa e falar assim, ela sempre clamava, ela disse assim: Deus,
eu quero te pedir algo aqui. Minha mãe era uma mulher de oração nata, ela orava muito. Ela falou, eu quero te pedir algo. Se um dia tu tiver de matar meus filhos, mata dentro da minha casa. Tira a vida deles aqui dentro, mas não deixa eu ter o desgosto de ver os meus filhos estirados numa rua, baleado, morto. Não deixa o diabo tirar a vida dos meus filhos. O meu irmão, que era um que aprontava muito também, o Francisco, que era o mais velho, morreu dentro de casa. Foi feito o que ela desejou. Foi. Ele bebia e brigava com todo mundo. Que unção é essa? Foi. Essa tua defesa da família, vem desse exemplo de família que você eu teve? Tinha uma família muito coesa, né? Meus pais meus pais eram muito exemplos para mim e para meus irmãos. E né? Era a minha mãe um exemplo de mulher de fé, de dedicação. Minha mãe trabalhou como vendedora de roupa naquela época. Lembra quando vendia roupa e você vendia numa semana, passava aquele cartãozinho, aquele carnezinho, na outra semana você ia cobrando, na quinzena você ia cobrando. Minha mãe fez tudo que a gente tem hoje, os filhos têm, ela deu uma casa para cada filho, vendendo roupa. Você ainda acredita que a família é uma instituição que vai salvar esse país? Vai. Não, é a base. Sem família não existe sociedade. A sociedade nasce a partir de uma família. Então a família é a base da sociedade. A família veio a partir de Adão e Eva. É o padrão de Deus que mantém a sociedade até o dia de hoje. Sem família não há sociedade. Sem família não se há proliferação. Então, Deus foi perfeito. Deus colocou os dois sexos biológicos ali, o XY e o XX, que um é um feminino e o outro é um masculino, e disse, é a partir daqui que vai proliferar. E a gente vê as pessoas querendo atacar essa criação, né? Atacar isso é uma coisa complicada, né? Tanto pela fé, quanto pela vida, né? Coloca numa ilha. Uma ilha. 2 homens e 2 mulheres e vê o que vai dar, né? Coloca lá. É a extinção da espécie. Acaba. Gente, esse foi o nosso bate-papo com esse cara maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer, um pouco mais da história, da vida, e ficar encantado com o Júnior Trovão. Amém. Muito obrigado, tá? Pela tua Deus. participação, pelo teu tempo. Mas antes, todo mundo que vem aqui leva um brinde? Um presente nosso, abre aí. Glória a Deus. Dá uma olhada aí. Pode rasgar isso daí que é meio complicado. Isso. Olha lá. O que está escrito aí? Eu sobrevivi ao podcast Fala Miranda. Aí, ó. Tá aí. Aí, ó. Eu sobrevivi ao podcast Fala Miranda. Glória a Deus. Meu irmão, obrigado. muito obrigado. Deus te abençoe na tua caminhada, na tua trajetória. Obrigado. E, se Deus quiser, você vai chegar lá e vai ser uma mudança naquele lugar. Amém. Sabe? Vai ser o vento que vai colocar as coisas no lugar, naquele lugar, eu acredito. Pela tua trajetória, pela tua espiritualidade. E torço muito por ti. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Fala Miranda. Me senti muito honrado pelo convite. Nada, eu que estou honrado com a tua presença. E dizer para o povo do meu estado, do Rio de Janeiro, estou pronto. Eu estou preparado. Me preparei, não sou preparado apenas como pastor, mas preparado como homem, preparado para assumir a minha responsabilidade em Brasília. É um homem que eu não estou aqui trazendo mérito para mim, mas eu acho que alguém, quando quer se dedicar a algo, ele precisa se preparar para aquele algo. Terminei minha gestão pública, estou fazendo minha pós-graduação em ciências políticas e eu estou preparado para chegar lá. Amém. Eu quero desenvolver um trabalho extraordinário e se eu dei exemplo como pastor ao povo do meu estado e do Brasil, eu quero dar exemplo também naquela Câmara lá e naquele parlamento. Amém, que assim seja. E assim a gente encerra mais um Fala Miranda. Fique com Deus e até a próxima.